Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças e a investir com segurança. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de técnicas de venda mais poderosas para levar o seu dinheiro. E por que é que eu resolvi fazer este vídeo? Bom, eu fiz recentemente um vídeo sobre consumismo e falámos muito sobre consumismo, gatilhos, como evitar ser consumista e focámos muito nos fatores internos. E realmente depois havia aqui, para ajudar a complementar esse vídeo, falar também dos fatores externos, que são as técnicas de venda que os vendedores utilizam para forçar aqui a venda. E forçar não é no mau sentido, mas é para agilizar e acelerar a nossa decisão. E o que é que eu sei de vendas? Bom, sei alguma coisa. Eu trabalhei mais de 20 anos em vendas, comecei como vendedora e acabei a minha carreira como executiva. Cheguei a gerir centenas de vendedores em simultâneos. Eu e o meu time fomos responsáveis por bilhões de dólares em 3 países diferentes. Então, eu acho que sei um pouco de vendas para vos trazer as técnicas que durante muito tempo eu ensinei os meus vendedores e hoje eu quero trazer do outro lado, do lado do consumidor. Porquê? Porque se você souber as técnicas corretas, você vai conseguir tomar decisões de forma mais racional. Em toda a minha experiência com vendas, eu não conheço nenhum vendedor bom e honesto que seja pobre. Os que não têm, não conseguiram acumular dinheiro, ou não são bons ou não são honestos. Você pode assistir este vídeo de duas formas. Bom, ou você aprende as técnicas, passa a identificar e consegue tomar as suas decisões com mais razão, e esse foi o propósito para este canal, mas por outro lado, você pode ir mais além. Se você faz qualquer atividade que precise de fazer vendas, bens, serviços, o seu próprio trabalho, seja no trabalho CLT, seja para fazer renda extra, você também pode aproveitar este vídeo para aprender técnicas de vendas. Agora tenha atenção, os vendedores não são todos malandros, como em todas as profissões, tem aí alguns malandros. Eles não são malandros. Aliás, os que são malandros porque não utilizam estas técnicas. As técnicas de vendas são utilizadas para, como eu já falei, agilizar as nossas decisões, nossas como consumidores. Nós vivemos num mundo muito rápido e o nosso cérebro pega atalhos para decidir. E o bom vendedor coloca esses atalhos diante dos clientes. Anabela, mas eu acho isso muito errado. Eu não vou usar esses atalhos, esses gatilhos. Bom, o meu objetivo como educadora financeira é ensinar você a se proteger, a ensinar você a identificar estes atalhos. Agora, tenha também atenção que isso não desresponsabiliza você, nem invalida aquilo que eu falei do primeiro vídeo, que são os fatores internos, os nossos gatilhos, os nossos próprios pensamentos no momento da venda. Este vídeo seria mais para complementar. Bom, e antes de eu começar a falar das técnicas mais poderosas para levar o dinheiro, eu queria te falar das compras que geraram mais arrependimentos. Saiu recentemente um estudo em que demonstra quais foram as compras que geraram mais arrependimentos nas pessoas. Bom, primeiro foi roupas. Seja porque compramos roupas demais, seja porque depois não ficou bonito, não ficou legal, a gente entende que o material não era bom, ou só porque usámos uma vez, nossa, comprei este vestido, só usei uma vez, estou arrependida. Bom, como é que a gente evita cometer este arrependimento?
fazendo compras mais racionais, tendo uma lista, entendendo que tipo de roupa é que nós necessitamos, avaliando bem o tecido e não comprar só porque a gente acha que é legal, mas depois pode até nem ficar muito bom no nosso corpo. A segunda compra que as pessoas mais se arrependem, que para mim foi bastante curioso, são daqueles jogos online, daqueles jogos em que as pessoas depois, para passar de nível, precisam de comprar ou vidas ou determinadas ferramentas para passarem de nível. A maioria das pessoas que faz esse tipo de compras, depois acaba por até entrar num vício do jogo, acaba naturalmente por se arrepender. É um dinheiro que a gente não vê ali resultado. O jogo deveria ser um hobby, ou seja, para nos entretermos e não mais uma fonte de gasto. Sem surpresa nenhuma, o terceiro item que as pessoas mais se arrependeram de comprar foi máquinas de fazer pão, máquinas de fazer arroz, pipoqueira e eletrodomésticos demasiado específicos. As pessoas compraram porque achavam que iam utilizar, que iam mudar os seus hábitos e, na verdade, acabaram por ver que não era bem assim, a máquina acabou por ficar lá. Bom, a minha sugestão, sempre eu aplico isto na minha vida, é que eu não vou comprar uma máquina de pão para depois ir mudar o meu hábito e passar a fazer pão todos os dias. A minha sugestão é que primeiro você mude o seu hábito, faça o pão da forma tradicional, no tabuleiro, para depois entender se faz sentido ou não comprar aquele utensílio. E, mesmo assim, você precisa de avaliar quantas vezes você vai usar, quanto é que vai poupar, ou seja, quanto é que custa o aparelho e versus o pão que você vai deixar de comprar na padaria. E quanto tempo é que aquilo se vai pagar? Estou a falar da máquina do pão, mas estou a falar em demasiados eletrodomésticos bastante específicos. Se você, por exemplo, todo sábado faz aí uma sessão de cinema e todo sábado faz pipoca na panela e se está interessado a pensar comprar uma pipoqueira, se calhar na sua situação faz sentido. Na minha casa, por exemplo, é raro fazer uma pipoca. Então, ir comprar uma pipoqueira só para uma situação que um dia eu posso querer fazer uma pipoca não faz muito sentido. Este tipo de máquinas, eletrodomésticos, itens bem específicos, com uma determinada função, acabam por gerar muito arrependimento, porque as pessoas não utilizam assim tanto. Bom, o outro item que as pessoas mais se arrependeram de comprar foi casa de praia. De acordo com um estudo do professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, o professor Carlos Alberto de Agostini, o custo de aquisição de uma casa de férias e a própria manutenção só se paga se você utilizar aquela casa de praia no mínimo 180 dias do ano, ou seja, metade do ano. E, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue usufruir dessa casa de praia os 180 dias do ano. Ah, Anabela, pode fazer sentido? Pode fazer sentido, por exemplo, se você tiver uma família muito grande, um dia vão os filhos, outro dia vão os netos, e a casa acaba por estar toda rentabilizada, mais rentabilizada. Pode fazer sentido se você alugar no resto dos meses, dias do ano que você não está utilizando, mas a casa de praia, sim, é uma das compras que as pessoas mais se arrependeram. E depois, como não tem liquidez, o que quer dizer não ter liquidez? É difícil vender, não é rápido, não quer dizer que não tenha regiões que a casa até possa valorizar ou não. Já falei aqui, fiz um vídeo que o negócio imobiliário, como todo o negócio, não é 100% certo que vá valorizar, mas mesmo que ela valorize, você não vai conseguir vender de uma forma rápida.
Bom, a outra coisa que as pessoas mais se arrependem de gastar dinheiro são nas porções extra grandes. Imagina que você vai ao cinema, tem lá uma pipoca pequena por 10 reais, a média por 14 e depois por mais R$1, ou seja, por 15 a grande. Então a pequena você acha que não atende a necessidade e quando você vê uma média a 14 ou uma grande a 15, o seu cérebro diz, nossa, é um negócio melhor comprar a grande. Acontece que você efetivamente gastou mais R$1 e muitas das vezes, se você não for um apreciador de pipoca, acaba por não a conseguir comer toda e jogar uma parte fora. Mesmo que no momento da compra lhe parecesse que fosse um negócio melhor. Um outro exemplo é quando nós contratamos, por exemplo, uma internet de 100 megas custa R$100 e uma internet de 200 megas custa R$120. Então as pessoas pensam, nossa, o dobro da velocidade por apenas mais R$20. Temos tendência a achar que é uma melhor compra comprar 200 megas por R$120. É apenas mais 20. Acontece que você não sabe qual é a necessidade de internet na sua casa, você não sabe se os seus aparelhos conseguem acompanhar essa velocidade que o operador lhe coloca lá em casa, você não sabe se ela vai ser bem distribuída pela sua casa. Então, essa história dos mais R$20 para ter uma internet, você nem na maioria das vezes consegue avaliar se vai mesmo utilizar os 200 ou se precisa mesmo para a sua atividade dos 200. Porque se a sua atividade for ler um jornal na internet, entrar num Facebook, e eventualmente aqueles só mais R$20 viram um desperdício. Então, sim, a maioria das pessoas se arrepende nisso. Estes dois exemplos que eu dei da pipoca ou da internet, por mais 20 você dobra. A gente pensa que está fazendo um bom negócio, a gente vai falar melhor nas técnicas de venda mais utilizadas para tirar o nosso dinheiro. Esta técnica chama-se ancoragem, em que nós estamos, quando comparamos com um outro valor abaixo, parece que estamos fazendo um bom negócio. Mas, na verdade, se eu lhe perguntar, só assim, quer 200 megas por R$120, se calhar, sem eu lhe apresentar o outro produto de 100 megas por R$100, você vai me dizer, bom, será que eu preciso de 200? Então, quando a gente mostra o valor isolado, a gente tende a pensar naquilo que precisamos, mas quando a gente mostra emparelhado com outros preços, com outros produtos, a gente faz por comparação e acha que está fazendo um bom negócio. E também, sem surpresa nenhuma, outro produto que as pessoas mais se arrependeram de comprar foram brinquedos excessivamente caros. As crianças não sabem o valor das coisas, então não devem ter o poder de decisão. Porque eu quero muito aquele ursinho que saiu da moda e é aquele que eu quero. A gente vai ver, aquele ursinho é super caro. Você, como adulto, consciente do valor das coisas, não valoriza aquilo, acha que não merece, mas acaba por comprar. E, na maioria das vezes, acaba por lá ficar emprestado. Anabela, isso quer dizer que eu não vou comprar brinquedos para o meu filho? Não! O que eu quero dizer é que a relação preço-qualidade, aquilo que está a ser cobrado versus o valor que acrescenta nas brincadeiras do seu filho, deve ser avaliado pelo adulto e não pela criança. Bom, e depois de nós falarmos das compras que mais geraram arrependimento na população brasileira, vamos então falar das técnicas de venda que os vendedores utilizam para forçar, agilizar ou facilitar a venda. Bom, primeira técnica de venda utilizada é reciprocidade. Nós, seres humanos, temos tendência sempre a devolver um favor. Então, se um vendedor nos faz qualquer favor, nós temos tendência a
devolver esse favor. E nós, às vezes, temos consciência. Nossa, quantos de nós não compramos qualquer coisa só porque a pessoa da loja ou o vendedor nos facilitou ali alguma coisa? Não é à toa que quando você liga um call center e, por exemplo, a menina nos resolve um problema qualquer, a seguir, se ela nos tentar vender um seguro, um plano, ela tem maior probabilidade de vender do que a menina que só faz vendas do mesmo plano ou do mesmo seguro. Porquê? Porque na primeira situação em que ela primeiro resolve, ou seja, ajuda o cliente e depois a seguir tenta vender, existe aqui a técnica da reciprocidade. A outra questão, outro exemplo, por exemplo, são as provas no supermercado. Você vai passar no supermercado e a moça lhe oferece um suquinho para você provar. Você prova, é gostoso, não é assim tão gostoso, mas é gostoso. E a menina diz, olha, leva 3 latas. Você diz, não, não quero, obrigada. E depois a menina diz, beleza, então leve só uma. E como ela já fez ali a prova, já foi simpática, você acaba por levar uma latinha que nem estava na sua lista, você nem iria comprar, mas que acabou por comprar porque foi envolvido nesta técnica da reciprocidade, em que primeiro deu e depois fez ali uma pequena negociação. Bom, a outra técnica mais utilizada pelos vendedores para nós comprarmos é o compromisso e coerência, ou como eu chamava quando treinava o meu time, é o grande sim do cliente. Ou seja, a ideia é que todos nós tendemos a ser coerentes e assumir os nossos compromissos. Essa é a tendência do ser humano. O contrário, a incoerência e não assumir os seus compromissos é que é desviante daquilo que é natural do seu ser humano. Então eu vou-vos contar uma história para explicar como eu própria, de forma consciente, porque eu consigo identificar as técnicas, como eu também entrei como consumidor e comprei algo que eu não estava necessariamente à procura. Recentemente, quando eu viajei para o estrangeiro, eu liguei para o call center do banco, uma menina muito simpática, e ela estava-me ali a ajudar a fazer umas ativações. Eu tinha que ativar no estrangeiro, estávamos ali fazendo aquilo. Eu não estava conseguindo fazer lá no aplicativo, estava dando um erro, tive que ligar para o call center, todo aquele processo que, como consumidor, já é desgastante, e dei sorte de pagar uma menina simpática que me estava ajudando naquele processo. E no meio disto tudo, eu lhe falei, nossa, e também preciso de ativar um outro cartão, porque eu gosto de levar sempre 2 cartões, porque tenho medo de perder ou de ser roubada, alguma coisa assim. Bom, ela ativou-me o segundo cartão e no final ela disse, você tem medo de perder o cartão ou ser roubado? Eu disse, é. E ela disse, então... Repara, eu acabei de dizer que sim, eu tinha medo. Eu falei disso. Eu estava desprotegida. E ela disse, então, eu tenho aqui um plano, um seguro, uma coisa, mais 5 reais por mês, pelo menos ativo, só enquanto tiver a viagem. E eu vi que eu tinha caído na técnica do compromisso ou coerência. Ela me fez uma pergunta. Eu disse que sim, tinha medo de perder o cartão. Ela me sugeriu um seguro que tinha algumas características quando eu estava no estrangeiro. Ficaria muito incoerente na minha parte, depois de eu ter dito que tinha medo de ser roubado ou de perder o cartão, de dizer não, eu não preciso de cartão. Ficaria muito incoerente. Então, de forma consciente, e porque eu também valorizo muito as técnicas e os bons vendedores que utilizam as técnicas, eu disse, beleza, ative, eu paguei os 5 reais e quando regressei de viagem já cancelei o tal do plano de seguro. A
Outro exemplo que eu vos posso dar, e aqui é utilizar a técnica, mas de uma forma pouco ética, é quando você vai ver um carro. Você juntou o dinheiro para comprar o seu carro. Imagine que você queria comprar um carro por 50 mil reais. É o valor que você já tem, o que está disponível para gastar num carro. E vai passear, passa lá por uma loja, um stand, e o homem pergunta-lhe quanto é que você está. A primeira pergunta que lhe fazem é quanto é que você quer gastar. Você diz que tem uns 50 mil e ele diz, beleza, então eu tenho aqui um por 48 mil. Você vê, acha que é um bom negócio, você até faz o test drive, até gostou do carro, eventualmente até lhe levam a assinar alguns papéis, você acha que está fazendo uma boa compra e no finalzinho lhe dizem, fui ver aqui, afinal ele não é 48 mil, afinal ele é os tais 50 mil. E aí você já se sentiu comprometido com o carro, já disse que sim, já assinou alguns papéis e apesar da falta de ética, este é um exemplo que é utilizado com pouca ética e pouco profissionalismo, você que se sente mal em recuar, porque você já tinha dito sim. Então, esta técnica de venda do compromisso e da coerência se resume basicamente a isto. Você obriga o cliente ou faz com que o cliente diga sim para depois lhe apresentar o produto. E fica difícil dizer não depois de dizer um sim. Claro que isto é versão resumida, tem aqui umas técnicas, quais são as perguntas corretas, mas você acho que deu para entender o exemplo. A outra técnica mais utilizada, e esta eventualmente é uma das mais poderosas, porque é também a que está mais dissimulada, é a aprovação social. Nós temos tendência a confiar no coletivo, ou seja, se eu não consigo tomar umas decisões, se todo o coletivo está tomando aquela decisão, então deve fazer sentido e eu vou seguir o coletivo. E isto é a aprovação social. O exemplo da aprovação social é quando, por exemplo, você viaja para uma região e você não conhece nada da região, chega lá, está cheio de fome, e aí do lado direito você vê um restaurante que tem uma fila enorme e do lado esquerdo você vê um restaurante que está vazio. Sem conhecer nada, sem sequer ir entender qual é o tipo de restaurante, você acha se a maioria das pessoas que são daqui estão decidindo pelo restaurante da direita, então vou enfrentar a fila e vou também para o restaurante da direita. Isso é muito utilizado nas baladas, nas boates, que forçam a existir uma fila no início só para quem está passando e vendo qual é a balada que vai, para ver, nossa, se tem ali fila é porque deve ser muito bom. Outro exemplo de aprovação social tem a ver com, por exemplo, a compra do iPhone. Racionalmente, existe uma relação preço-qualidade melhor em muitos outros aparelhos. Ou seja, não existe nada que um iPhone faça que outro não faça. Talvez tenha algumas especificidades para determinado grupo de pessoas. Pessoas que precisam trabalhar com redes sociais. Mas para a maioria de nós, não existe nada que um iPhone faça que os outros não façam. No entanto, as pessoas se esforçam, se endividam para comprar o iPhone. A história dos carros. Os carros, não, muitas das vezes as pessoas não vão comprar pelas especificações, mas sim porque é o carro da moda. Na verdade, quase tudo o que está na moda tem a ver com a aprovação social. Você quer porque está na moda, você quer para ser reconhecido e por isso é que eu falei que ele é um dos gatilhos mais poderosos e também um dos mais dissimulados. Ele está no nosso dia a dia, mesmo que não tenha vendedores. Bom, o outro tem a ver com a afeição. Eu já falei disto, é mais fácil você comprar de alguém que é mais simpático e com quem tem alguma afinidade. Lembre-se, por exemplo, de quantidade de vendedores que você falou que eles eram da sua região, ou que eram do seu time, ou que também tinham o mesmo número de filhos com você.
A maioria das coisas pode ser verdade, mas eles também sabem, o bom vendedor sabe puxar pela afinidade. E a maior prova disso é a Tupperware, as caixinhas. As caixinhas começou a ser vendidas em reuniões de amigas, eram amigas que se juntavam para vender, e ela chegou a faturar 2,5 milhões de dólares por dia apenas com reuniões de amigas para vender caixinhas. Porquê? Porque é mais fácil eu comprar de uma amiga, não para fazer favor, mas porque eu tenho aquela afinidade. Eu estou inserida lá na reunião das amigas, as amigas todas vão ter uma caixinha, e aí também entra um pouquinho aqui da aprovação social. Então, para além de eu gostar da minha amiga, também quer ser reconhecida, e eu compro a caixinha que às vezes não preciso. O outro tem a ver com a autoridade. A autoridade que nos faz, às vezes, fazer determinadas compras e também cair em alguns golpes. Mas hoje estamos aqui a falar em compras. Então, por exemplo, o gerente do banco não é autoridade de investimentos. Ele não é a pessoa que mais sabe sobre investimentos. Ele é a pessoa que mais sabe sobre produtos do seu próprio banco. O menino do call center não é autoridade de cartão de crédito nem de serviços de internet. Ele é a autoridade daquela empresa de cartão de crédito que ele representa. Ele é a autoridade do serviço de internet que ele vende. A moça da loja não é autoridade sobre eletrónicos. Você vai lhe perguntar: mas você acha mesmo que este iPhone é bom para mim? Eu que só vou ver ali o WhatsApp? A menina vai lhe dizer que sim, porque realmente ele é bom para você. Agora, se ele é o ideal, se é a melhor relação preço-qualidade, é outra questão. E o moço do stand também não é autoridade de carros. Ele entende o negócio de carros, ele sabe o carro que ele está a vender. Agora, se aquele carro é o melhor para o seu orçamento, para o seu consumo, para a sua utilização, é você que tem que fazer essa conta e não questionar a suposta autoridade que é um vendedor que é interessado em vender, é a vida deles. E que vai dizer que sim, que é o melhor negócio para você. Pode ser, mas também pode ter outras opções mais económicas. Bom, escassez. Escassez é algo que é muito também utilizado. Nem todos os vendedores sabem fazer bem. Já ninguém acredita naquela história do tem aí a última peça, tem ali a última. Já as pessoas começam a não acreditar nisso. Mas, por exemplo, em épocas de promoção específica, como Black Friday ou outras promoções, as pessoas tendem a comprar mais do que aquilo que precisam, com medo que a promoção acabe. Então, tenha cuidado, não caia no gatilho da escassez. E, finalmente, o último gatilho que eu trouxe aqui tem a ver com o da procedência. Nós valorizamos quando sabemos de onde aquilo veio, a origem daquilo. E nem sempre quer dizer que a origem seja a melhor. E eu vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Temos tendência a valorizar muito aquilo que é importado. Quando eu estava em Portugal, nós valorizávamos, e era caro, as coisas que vinham do Brasil, Natura, Boticário, nós valorizávamos muito. Oferecer um creme do Boticário era um presente bom para se dar a uma amiga. E ele aqui no Brasil não tem tanto valor. Então, nós valorizamos muito aquilo que é importado. O contrário, por exemplo, no outro dia me convidaram para ir a uma feira de vinhos, tinha lá stands de vinhos portugueses. Eu gosto muito de vinhos, tenho algum entendimento de vinhos, e o moço só me dizia maior feira de vinhos portugueses do Rio de Janeiro, e as pessoas compravam porque era vinho português. E quando eu fui originar, analisar as castas, as herdades, os rótulos que eu conheço,
nem todos eram tão bons, mas as pessoas estavam comprando porque era português. Então, a procedência, porque Portugal faz bons vinhos, mas não são 100% dos vinhos que são bons. Então, a gente valoriza muito a procedência. E estas são as técnicas mais utilizadas: reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e procedência. Tenha atenção a elas, é muito importante você aprender as técnicas e as identificar para obrigar o seu cérebro, quando está dentro de uma loja, a agir de forma mais racional. Aprenda também as técnicas se você precisar para vender os seus bens e serviços. E não se esqueça, se você fez alguma compra compulsiva, para compras presenciais tem uma garantia de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, como a geladeira, e para compras não presenciais, internet, call center, você tem, por lei, o direito de arrependimento até a 7 dias depois da assinatura ou recebimento do produto. Então, aprenda a identificar as técnicas de vendas mais utilizadas e se proteja, faça um consumo consciente. Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!